Olá, bem-vindos de volta. Aquele profissional que se propõe a atuar com causas que envolvam o sistema financeiro da habitação precisa ter um pouco mais de noção sobre os contratos bancários e o papel que a instituição financeira desempenha, intermediando aquele que quer comprar e aquele que quer vender um imóvel. Então, nessa aula eu pretendo trazer para vocês alguns elementos que estão dentro dos contratos bancários, explicar a diferença entre o contrato bancário e a operação bancária e detalhar um pouquinho mais sobre as instituições financeiras e o papel realmente que elas têm dentro da nossa sociedade. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o contrato bancário nessa aula aqui comigo. Bom, primeiramente vamos entender o que são instituições financeiras. Segundo o artigo 17 da Lei 4.595 de 64, a Lei da Reforma Bancária, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, a legislação em vigor equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas nesse artigo, de forma permanente ou eventual. Então, como a gente viu na Lei 4.595 de 64, instituições financeiras são empresas, entidades que, de alguma forma, coletam, intermediam ou aplicam recursos financeiros, valores seus ou de outros. Também há no parágrafo único uma especificação sobre pessoas físicas que aplicam todos esses tipos de atividade no seu dia a dia, também podem ser consideradas instituições financeiras. Nós temos que estar atento com o surgimento dos bancos digitais hoje em dia. Certamente é uma demanda nova que vai existir para nós no futuro. Então, como nós vamos sempre trazendo no curso aqui para vocês, é uma demanda interminável. A gente vê a cada dia surgir novas demandas com relação não só a contratos bancários, mas como a operações bancárias e outras operações financeiras. Já contratos bancários são, então, aqueles contratos que envolvam como uma das partes uma instituição financeira, como a gente caracterizou ali no artigo 17 da Lei 4.595 de 64. São contratos que essa instituição financeira exerce uma função econômica, sendo relacionada no exercício da atividade bancária. Nós temos, em geral, o mutuário, como aquela pessoa que contrata o pacto junto ao banco, e o banco, sim, o mutuante, que é aquele que entrega o valor ao mutuário para que ele possa fazer a aquisição do seu bem imóvel ou seu bem imóvel, seja ele qual for o objeto do contrato. Assim, os contratos bancários são unicamente usados por instituições bancárias autorizadas pela Lei 4.595 no seu artigo 17, como nós lemos anteriormente. Logo, quando uma pessoa se dirige a um banco e abre uma conta, as partes celebram um contrato de depósito bancário, podendo adquirir diferentes serviços, tais como cheque especial, crédito, pagamento em débitos automáticos, entre outros. Então, quando você abre uma conta no banco, você está automaticamente aderindo a um contrato bancário, onde você possui uma série de produtos à disposição. Algumas vezes você terá certos produtos que estão à sua disposição, que você terá uma tarifação a partir do momento que você usa, como o cheque especial, por exemplo. E outros produtos são, às vezes, produtos mais simples que são disponibilizados. Você tem, às vezes, um número de cheques, e a partir de um número a mais de cheques você vai pagar um certo valor. Assim como transferências bancárias, o seu banco vai disponibilizar um número X de TEDs para fazer, e se você ultrapassar esse limite, você vai pagar uma tarifa bancária. Todos estes elementos estão previstos no contrato bancário quando você faz a pactuação dele. É importante a gente distinguir contrato e operação bancária. Operações bancárias são aqueles movimentos que visam desburocratizar o movimento bancário, pois a demora e os custos para celebrar um novo contrato a qualquer saque ou emissão de cheques tornaria a relação bancária inviável, tanto para o cliente quanto para o banco. Já o contrato celebra apenas o acordo de vontades entre a instituição e o cliente. O contrato geralmente ele vai vir com uma série de cláusulas que vão prever inúmeras operações, algumas delas tarifadas, algumas gratuitas, algumas com um certo número
de operações gratuitas, e a partir de um número a mais que você realizar, você vai ter uma tarifação. Então a gente tem que entender que o contrato ele tem uma figura mais formal, que ele é um acordo de vontades entre as partes, e que ele pode ser tanto nessa abrangência menor, quando é apenas uma contratação de uma conta corrente, que tem alguns produtos disponíveis, e também, às vezes, um contrato de financiamento bancário relativo a um bem imóvel ou bem imóvel, que vai envolver sistemas de amortização, prestação, índices de correções para a atualização do valor emprestado pelo agente mutuante ao mutuário que contratou essa operação. Então a gente precisa estar atento a essas nuances do contrato e da operação e de tudo que envolve o sistema financeiro e as instituições financeiras no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Existem espécies de contratos bancários que o banco coloca à disposição dos clientes, que podem ser divididos em duas categorias. As típicas, que são atividades bancárias definidas em lei, podendo ser das operações passivas ou ativas. As passivas são quando há captação de recursos pelo banco, onde esse se coloca à disposição do devedor. Já as ativas é quando ele fornece recursos monetários e assim se coloca na posição de credor. Já as atípicas são relacionadas às atividades correlatas, não definidas em lei e podem ser exercidas por qualquer sociedade empresária. Recebimento de conta, guarda de bens não monetários. Então, só para a gente entender melhor os tipos de contrato, aqueles que são considerados típicos, onde o agente financeiro age de forma passiva, é quando o agente financeiro capta o recurso e é considerado, então, devedor neste contrato bancário. Já os ativos é quando o agente financeiro é quem disponibiliza o valor para uma pessoa vir e contratar, então, e ser o agente financeiro, o credor e o mutuário, aquela pessoa que contratou, ser o devedor. Já os contratos atípicos são aqueles onde qualquer empresa ou sociedade empresária venha a atuar como uma instituição financeira, seja na guarda de valores não monetários ou mesmo com o recebimento de contas. Agora, entrando um pouco mais especificamente naquilo que a gente vê mais no nosso dia a dia aqui no escritório, que a gente atua bastante, que é realmente um ramo que não para de crescer, que é o mútuo bancário, aquele contrato onde o banco é o credor e uma pessoa que contrata é o mutuário, é o devedor. Vamos entender um pouco mais sobre o mútuo bancário. O banco figura na posição ativa como credor, fornecendo o recurso, e quem os recebe fica na posição passiva, o mutuário. O mútuo bancário é o contrato através do qual o banco empresta certa quantia de dinheiro ao cliente, o qual se obriga a pagá-la num determinado prazo acrescido de encargos remuneratórios e devidamente contratados. Como eu expliquei, é aquele contrato que vai envolver uma série de elementos que a gente vai ver a seguir e que o banco figura como o agente financeiro, o que empresta o valor a você ou àquele que está querendo adquirir um bem móvel ou bem imóvel. As duas espécies de operações de mútuo bancário mais utilizadas são o contrato de financiamento, através do qual o mutuário assume a obrigação de empregar o dinheiro emprestado em determinada finalidade, e o contrato de abertura de crédito, através do qual o banco põe certa quantia de dinheiro à disposição do cliente, o qual pode ou não utilizar o recurso, cheque especial ou conta garantida. Então, o contrato de financiamento, como eu já falei, é aquele contrato em que a pessoa vai empregar os valores em um determinado bem, vamos dizer aqui um bem imóvel, vai efetuar a compra de um apartamento e vai adquirir esse contrato de financiamento para realizar o pagamento e efetuar então o pagamento periodicamente para o banco, agente financeiro. E também aqueles de contrato de abertura de crédito, como eu falei, cheque especial, são operações que estão disponíveis para você. A partir do momento que você utilizar o cheque especial, vai haver uma tarifação, assim como outros tipos de produtos que eles podem estar oferecendo. Bom, o contrato bancário, mais especificamente o contrato de financiamento, que é o que a gente está querendo detalhar bastante aqui, ele tem alguns elementos que vão ser cada vez mais naturais para a gente lidar com eles na hora de fazer um refinanciamento ou mesmo de avaliar
elementos iniciais para a elaboração do nosso trabalho pericial, vamos dar uma olhadinha nesses elementos que são fundamentais, que vão existir sempre no contrato de financiamento. É o valor financiado, o prazo, juros e taxas, sistemas de amortização, planos de reajustamento, prestações, amortização, seguros, índices de correção, entre outros. Eu destaquei alguns para falar aqui um pouco mais, para ser um pouco mais específico, para a gente entender, e alguns mais simples, alguns mais complexos para vocês entenderem, né? Vamos começar falando sobre o valor financiado. O valor financiado é aquele valor que o banco está colocando à disposição do mutuário. É o valor inicial. Vamos supor que você precisa de R$200 mil para adquirir o seu imóvel. Você vai lá e financia R$200 mil. Após as correções, todos os índices aplicados, lá no futuro você vai pagar um valor maior do que esses R$200 mil, que deve ser avaliado muito bem na hora da aquisição desse contrato de mútuo pelo mutuário. Pois bem, a partir do valor financiado estabelece também o prazo para a quitação desse contrato. Podemos ter prazos de 120 meses, 240 meses, às vezes o contrato ele vai ter um prazo de 120 meses e vai ter um refinanciamento da metade desse prazo, vamos supor mais 60 ao final, se houver um saldo devedor, que em função de alguns motivos que a gente está explicando no módulo aqui, pode acabar vir a acarretar um saldo devedor, nós precisamos de um refinanciamento, esse prazo pode necessitar de um prolongamento, então prazos são os meses que vão ser necessários para a quitação deste contrato. Em geral ele é expresso em meses e nós vemos muito comumente prazos como 120 meses, 240 meses, prazos bastante altos. Existem também prazos menores de 20 meses, 30 meses, cada contrato vai ser estabelecido de uma forma. Outro elemento fundamental que vai aparecer no contrato são os juros. Juros nada mais são do que a remuneração do capital emprestado pelo banco. O banco ele empresta um valor e espera um retorno. Ele vai disponibilizar um valor esperando no futuro receber um valor maior que vai ser retribuído a partir dos juros que estão previstos no contrato. Então nós teremos juros contratuais que não podem ser abusivos, não podem ultrapassar certos limites estabelecidos em lei, pois senão o juiz irá em sentença determinar um teto para os juros ou determinar a nova taxa que deve ser aplicada naquele contrato. Temos também juros de mora, que são juros relativos ao atraso no pagamento. Quando uma prestação ela não foi paga no seu vencimento, ela será aplicada a ela juros de mora, pela demora ao pagamento, conforme estabelecido no vencimento. Podemos ter outros tipos de juros que nós vamos ver no contrato e nós precisamos estar atentos com relação à figura dos juros nos contratos bancários. Ainda, os sistemas de amortização. Sistemas de amortização são aqueles, como a gente já mencionou em outras aulas, aqueles sistemas que vão determinar a forma com que aquele saldo emprestado, aquele saldo financiado, vai ser amortizado ao longo do tempo para que chegue ao final do prazo estabelecido zerado, para que aquele que emprestou tenha a sua remuneração recebida e aquele que recebeu o empréstimo consiga terminar o pagamento periódico e mensal que tem sido feito e a relação se extinguir a partir daí. Então o sistema de amortização é fundamental para que a gente consiga finalizar todo o contrato que foi estabelecido. Outro elemento fundamental que a gente vai ver no contrato é a prestação. A prestação é aquele valor pago pelo mutuário mensalmente para a quitação futura do contrato de financiamento. A prestação ela vai ser composta por amortização e juros. A amortização é aquele valor que vai mensalmente abater o valor financiado com o intuito de, ao final, zerar e finalizar a relação contratual estabelecida. Já os juros é o valor que remunera o banco pelo capital emprestado à parte. Então, a amortização mais os juros formará a prestação, que também vai contar com elementos como seguros. Vamos supor que você contrate um seguro por morte, onde caso você venha a falecer no meio
do prazo contratado e estando em dia com o seu pagamento, este seguro prevê a quitação, vamos supor, ou o abatimento do valor do valor financiado. Então, outros elementos podem sim estar presentes na formação da prestação. Também vamos contar com índices de correção, por exemplo, que vão corrigir aqueles defeitos inflacionários que desvalorizam a nossa moeda e que vão manter o patamar de pagamento, de valor pago com o valor justo a ser recebido pelo agente financeiro. Então, esses elementos todos vão formar a prestação ao final que será paga mensalmente pelo mutuário. Conforme nós vimos, o sistema de amortização vai determinar, às vezes, se a prestação ela é fixa, ou se a prestação ela é decrescente, ou se a prestação é crescente, a partir de elementos como amortização e juros. Se a amortização for constante e os juros for decrescente, logicamente a prestação será decrescente. Nós precisamos entender qual será o papel de cada um dos elementos que montam a prestação para a formação do valor que deverá ser pago mensalmente pelo mutuário. Então, todos esses elementos como prestação, sistema de amortização, prazo, valor financiado, vão estar presentes no nosso dia a dia, na atuação da esfera civil, especialmente com contratos bancários e o sistema financeiro da habitação. Então, busque identificar com naturalidade, seja num contrato escrito, seja numa planilha apresentada pelas partes ou pelo perito do juízo, estes elementos para que você possa aplicar nas suas planilhas e desenvolver os seus cálculos cada vez mais com naturalidade. Muito obrigado.